Quarta-feira é dia de hipertexto e me marque nas redes sociais porque eu quero repostar alguns de vocês. A palavra de hoje é chamado. Quais as palavrinhas que você vai puxar a partir daqui? Quero ver, hein? Manda aí, me poste e me marque nas redes sociais. Eu queria conversar com vocês hoje alguns pontos importantes para a gente analisar, para a gente tentar descobrir se aquela pessoa que diz que tem um dom profético, se é de verdade, se não é. E aqui a Bíblia nos dá algumas dicas. Vamos lá. Primeira delas, Isaías capítulo 8, versículo 20 diz assim: a lei e o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, quando um profeta ele vem trazendo as suas profecias, alguns eles pegam e simplesmente negam tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que já foi revelado, e eles agora falam, eu tenho uma nova luz. E quando fala uma nova luz, significa que aquilo que existiu até aquele momento simplesmente é jogado fora. Olha, Jesus veio a essa terra, e Jesus necessariamente ele não era um profeta, né? Mas ele era o próprio Filho de Deus na terra. Mas veja qual foi a postura dele, veja como é que foi o ministério dele. O ministério dele, ele falou assim, ei, eu não vim aqui para anular a lei, para anular os profetas anteriores, não, mas eu vim aqui fazer o quê? Eu vim cumprir. Então, Jesus, como modelo para todos nós, ele olhava para a lei, para o testemunho, e ele cumpria, acreditava e não desacreditava cada um deles. Vamos lá, ao segundo ponto. Nós temos aqui então em Jeremias capítulo 28, versículo 9, diz assim, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. No livro de Jeremias, a gente tem Jeremias falando para o povo, ei, se a gente não mudar, vai vir o cativeiro. Por favor, vocês abram os olhos de vocês, porque nem mesmo o Egito vai conseguir salvar vocês. E tanto o rei como o povo não queriam ouvir Jeremias, não queriam ouvir aquela lamentação, aquele problemaiado que ele estava colocando, de que eles seriam derrotados, eles não queriam escutar. Então aparecia de vez em quando os profetas dizendo assim, não, Jeremias está errado, nós vamos ter paz, prosperidade. E Jeremias está falando assim, olha, o camarada aqui ó, que está falando que é profeta, ele só realmente, a gente vai descobrir se é um profeta de Deus ou não é, se por acaso o que eu estiver falando estiver errado e a paz que ele está dizendo que vai ter, tiver. Então, um profeta, para ser verdadeiro, as suas profecias, aquilo que ele disse que aconteceria, tem que acontecer. Porque se ele diz que vai acontecer e não acontece, significa dizer que ele não é um profeta inspirado por Deus, mas nada, era simplesmente uma coisa que ele falava do seu próprio coração. E vamos lá, a última dica. 1 João capítulo 4, no versículo 4, eu me perdi aqui, mas calma aí que eu vou achar. 4, 1 e 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A pessoa começa a falar que é profeta, mas não acredita nem em Jesus, eu vou te dizer, eu nem continuo a conversa e nem vou querer ouvir. Porque um profeta verdadeiro que venha de Deus precisa sim reconhecer que Jesus era Deus, o próprio Filho de Deus nesta terra, que morreu e ressuscitou e hoje vive para a eternidade e vai vir para nos buscar. Então, são pequenas dicas de como que a gente precisa abrir o olho para descobrir se um profeta é verdadeiro ou não. Agora, para a gente finalizar, todas as provas bíblicas que um profeta precisa passar para ser reconhecido como profeta verdadeiro, Ellen White passou, e aí então a gente pode dizer, Ellen White não era uma sonhadora, Ellen White não era alguém que tinha forte sentimento sobre alguns assuntos, mas ela era alguém guiada pelo Espírito Santo, e os seus escritos são escritos inspirados.